Olá, meu nome é Marcelo e hoje falaremos sobre força de atrito, fazendo parte da aula 3 do curso de extensão. A aula 3 foca em força e movimento, leis de Newton, e trabalharemos sobre força de atrito. Para essa aula, nós temos alguns tópicos que serão abordados. Definimos a questão de origem e força de atrito em si. Trabalharemos também do que a força de atrito depende, como uma condição de existência, digamos assim. Os tipos de força de atrito envolvidas, né? Já antecipamos que não é uma só. E também falaremos da análise de um comportamento da força de atrito, utilizando o gráfico para isso e outras determinações que necessárias. Em relação à origem da força de atrito, nós podemos colocar da seguinte maneira, historicamente falando, claro. Temístio, em 350 d.C., ele teve uma definição, sendo ele um filósofo aristotélico, aliás, que se contrapunha a muitas ideias da época. Ele teve uma definição. A definição dele era a seguinte: era mais fácil promover o movimento de um corpo em movimento do que mover um corpo em repouso. Por mais simples que seja essa definição, ela é uma causa muito importante da definição quando nós formos trabalhar com atrito e entendermos isso como, quando se diz força de atrito, conseguir separar essa ideia de atrito estático de atrito cinético. Embora pareça eu estar me antecipando em relação a falar de atrito estático e cinético já, é importante entender que o pensamento proveio dessa ideia, de não simplesmente existir o atrito, ponto, e sim de existir uma diferença entre os dois tipos de atrito. Com os estudos e essa definição, esse pensamento dado por Temístio, outros gregos posteriores, como o próprio Aristóteles, Vitrúvio, Plínio, trabalharam em cima dessa causa, desse motivo do atrito. Efetivamente, criar certas leis só foi definido isso depois, em 1500, com Leonardo da Vinci. Ele foi um pioneiro de um estudo chamado tribologia, que nem entra aqui o critério de falar, mas que justamente hoje nós temos essa estrutura de tribologia, que é a definição do estudo de atrito entre superfícies. Alguns anos depois, de 1500, digamos assim, para 1750, dois cientistas, daí já com a definição de ciência em si, Bellidor e Euler, mais precisamente em 1750, começou a entrar na questão do plano inclinado para a definição do atrito estático e cinético. Alguns anos depois, em outras localidades do mundo, teve outros pesquisadores que trabalharam como isso, e com a tecnologia foi possível fazer análises microscópicas do que é que gerava esse atrito entre as superfícies. Definindo o atrito, então, a força de atrito propriamente, nós poderíamos pensar da seguinte maneira. Naturalmente, quando se inicia o conceito de força, que é o assunto trabalhado desta aula 3, trabalhamos com sistemas sem atrito. Né? Quando estamos no colégio, ou vamos falar, considere isso sem atrito. Porém, devemos deixar claro que são situações hipotéticas e em nosso cotidiano são pouco presentes. Essa deficiente formação neste conceito pode criar dificuldades em compreender as diferenças entre forças conservativas e dissipativas, que, embora não seja o foco dessa aula, é importante deixar claro para essa estrutura como se cria essa definição das forças especificamente. Isso, em termos de teoria, pode fazer com que a gente venha confundir posteriormente outros estudos que a gente faça. A força de atrito, então, ela designa um tipo de força cuja ação é resistir aos movimentos relativos que envolvem superfícies sólidas, camadas de um fluido ou corpos materiais em contato. E esta pode subdividir-se em dois tipos: as forças de atrito estático, que atuam entre superfícies em repouso relativo, e as forças de atrito cinético, que acontecem entre superfícies que têm movimento relativo. Em caráter de definir a força de atrito, podemos dizer que a força de atrito corresponde à força exercida entre duas superfícies que estão em contato. Até aí, tranquilo.
Dessa forma, a força de atrito possui uma direção, um sentido e módulo, sendo uma força de oposição à tendência do escorregamento desses corpos. Ela está muito presente no nosso dia a dia, desde o movimento dos automóveis, dos animais, dos humanos, ao empurrar uma mobília da casa, dentre outras possibilidades que a gente podia ficar informando. Portanto, a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento do corpo ou dos objetos tentando impedi-lo. Ela surge das irregularidades entre duas superfícies que estejam em contato. Logo, quanto maiores essas rugosidades apresentadas nessas superfícies, maior será essa força de atrito. É importante destacar que, por mais lisa que seja determinada superfície, ela terá uma força de atrito. Bom, agora traremos um outro tópico, certo? Será o segundo tópico da nossa aula. Do que a força de atrito depende? Bom, como vocês já veem escrito ali, ela não depende da área, ela depende da massa. Eu coloquei aqui, se vocês observarem, uma forma F, força de atrito no caso, é igual a um coeficiente vezes a força normal. Essa é uma forma geral, depois a gente vai visualizar ela nos casos específicos e como é que se comporta uma aplicação da força de atrito. Veja, semelhante a essa espuma de dois colchões aqui, pensem por assim se dizer, reparem que o tamanho da superfície total ela não implica enquanto está se tocando efetivamente essas duas espumas. Vamos pensar da seguinte maneira. O trabalho realizado que eu comentei sobre Leonardo da Vinci, quando ele estava estudando experimentalmente o atrito, nessa ideia de uma superfície horizontal em contato com a outra, ele verificou esse valor máximo da força de atrito entre as superfícies. E verificou que é independente da área de contato, mas dependendo da intensidade da força de compressão entre as duas superfícies. Ou a força normal às superfícies de contato. E, claro, logicamente, como nós já falamos, o coeficiente que é a natureza da superfície. O material que é feita, etc. No caso dessas espumas, vocês reparem que seriam bem atritosas, digamos assim, né? Estariam bem, como é que se diz? Não estariam nada polidas. Tem essas pontas apontando para cima e para baixo. Esse resultado da independência com a área de contato é contraintuitivo e se constitui um resultado de medidas cuidadosas para o qual não havia uma explicação simples, certo? Como eu falei, ele estudava essa tribologia, no caso, é o estudo desse fenômeno, né, do atrito. Outros autores depois confirmaram os resultados experimentalmente, utilizando-se de níveis microscópicos para essas interações, certo? A maneira mais simples de mostrar essa independência da máxima força de atrito seria mais ou menos a seguinte situação dessa ilustração: dois pedaços de espuma que se tocam em apenas algumas regiões. A área de contato efetiva em nível microscópico entre os dois sólidos, que vocês estão vendo, é muito menor que a área aparente, que seria o nível macroscópico tomado como uma área de contato, pois os corpos em si eles se tocam apenas em alguns pontos dessa superfície. Claro que a escolha desses pedaços de espuma é para salientar essa diferença. Ela serve mais como um auxílio do que efetivamente o tipo de material. Lembrando, uma caixa escorregando pelo chão, ou sendo empurrada para se locomover pelo chão, ou tendo força para isso, colocando força em relação à força de atrito, vai ser mais difícil e nós não conseguiríamos visualizar sem nível microscópico. Porque a ideia dessa intensidade máxima da força de atrito, ela vai depender do número de pontos de contato entre os dois sólidos. Ou, no caso, depende da área efetiva e não da área aparente. Ou seja, essa área aparente ela é constante. Ela não vai mudar. O que vai mudar é a área efetiva, que vai aumentar conforme a pressão realizada sobre ela. Por isso eu coloquei ali a fórmula da pressão, né, que é a força, que é uma força de carga, que era utilizada como definição dessa força normal, sobre a área. Veja, se a área é aparente, a área de uma figura, vamos pegar, por exemplo, o dedo, que deu o exemplo antes. Se esse dedo, você mantiver ele vai ter a mesma área, e você pressionar ele sobre a mesa, ele vai ter uma certa dificuldade para ser escorregado. Se você apertar e mantiver a mesma área, aumenta a dificuldade, porque aumenta o número de pontos de contato dessa área efetiva.
Se no momento tu tiver comparação entre duas áreas, onde o número de pontos de contato, digamos assim, for constante, você vai ter a mesma pressão, vai ter a mesma área entre os dois objetos. Só que, claro, falando em caráter de constante, nós estamos falando a nível microscópico, é uma coisa difícil de se aplicar, né? Assim, de fato, a intensidade da máxima força de atrito depende da área efetiva de contato, que permanece constante quando a área aparente diminui ou aumenta, desde que mantida constante a intensidade da força normal. Ou seja, no nível microscópico, o modelo vai em acordo com a nossa intuição. A força de atrito máximo depende da área, desde que a área considerada seja a área efetiva e não a área aparente. Por isso que a nível de instrução e de conhecimento, devemos definir e compreender esse experimento já regido há muitos anos, que a nível de estudo não depende da área e sim exclusivamente da massa, que vai ser definida por essa força normal, certo? E a força normal vai vir também definida pela questão da pressão, que é o que promove essa força de carga, essa força normal, essa força peso, como quiser definir, sobre as superfícies ou entre as superfícies. Bom, agora vamos passar para mais um tópico da nossa aula, certo? Que vai ser tipos de forças de atrito. São dois tipos de forças de atrito que nós temos que guardar em mente. Uma delas é o atrito estático e a outra é o atrito cinético, ou dinâmico. Nós vamos usar aqui em termos de... para nossa aula nós vamos usar a palavra atrito cinético, tá? Eu peguei esse quadro aqui, onde ele tem uma exposição bem clara da ideia que seria desse atrito, certo? Dessas trocas de atrito, de funções de atrito. Deixa eu mostrar aqui. Vendo um bloquinho, tá, de uma caixa de madeira, tá, sobre uma superfície, lembrando que essa superfície possui rugosidades, assim como o bloco, e a área da caixa não influencia na força de atrito, e sim apenas a área de contato, que é a área efetiva, que para nós em nível macroscópico ela não é perceptível, certo? Se lembrem do colchão, das espumas de colchão, aquelas. Então já temos essa teoria em mente, vamos colocá-la em prática. Veja, aqui existem três momentos. Um momento onde o bloco se encontra de repouso, onde existe sim uma força de atrito, certo? Existe uma força sendo aplicada para a direita e a força de atrito sempre em movimento oposto, certo? Nesse momento, nós temos a definição inicial da força de atrito, onde a força que se opõe ao movimento ou tendência de se moverem do corpo ou dos objetos tentando impedi-los. A força de atrito surge das irregularidades entre as duas superfícies que estejam em contato. Ou seja, nesse momento nós temos a força de atrito pura, onde a força de atrito é igual à força que está sendo aplicada, nem mais nem menos, certo? De verdade, ela poderia ser menor também a força aplicada, não tem problema. O bloco não se moveria ao natural pela força de atrito, certo? Mas o que importa é que a força não está sendo aplicada maior do que a força de atrito, certo? Agora vamos para a primeira parte, que está ali, repouso, mas na iminência do movimento. Aqui nós continuamos, digamos assim, com atrito estático. Aqui nós temos o primeiro tipo de atrito. Nós já tínhamos antes o atrito estático, de verdade, que é quando o estático provém da ideia de não se mover, estar parado. Então, assim, nós continuamos com o atrito estático. O único detalhe aqui é que ele está na iminência de se mover. A partir daqui, nós podemos calcular esse coeficiente de atrito estático, certo? Que colocamos como μe ali. A gente chama de atrito estático essa força que se opõe ao início do movimento entre as superfícies. Por exemplo, entre essa caixa, vocês veem que ele não está escorregando sobre a superfície ainda, certo? Isso não implicaria que, se dependendo da situação, não poderia ter, por exemplo, um pneu de carro, não poderia ser um exemplo usado e ele não estaria rolando. Então segue a mesma ideia. O que importa é que não está ainda em movimento, ou não está em movimento ou está na iminência do movimento, certo? Então, nós chamamos essa força de atrito estático máxima, a máxima força de atrito estático que pode existir entre duas superfícies sem que elas, entretanto, deslizem uma sobre a outra. Imagine o seguinte, vocês vão tentar empurrar essa caixa.
gradualmente, em relação ao solo, né? Gradualmente a gente vai colocando mais força sobre essa caixa sem que ela se mova. Nós estamos começando a empurrar essa caixa. A força que se opõe à força aplicada na caixa e que essa se soma para dar a resultante nula de forças, o que é necessário para manter a caixa em repouso. É justamente a força de atrito que atua na caixa. A força de atrito estático é um módulo igual da componente paralela à superfície da força aplicada pelo homem, até que o bloco se mova. Veja, no momento o bloco ainda não se moveu. Entretanto, há uma força limite que o homem pode aplicar nessa caixa, sem que ela se mova. Depois dessa certa força, ele vai começar a se mover. A componente dessa força paralela à superfície iguala-se a de atrito estático máxima em módulo, ou seja, o valor, só que em sentidos opostos, uma para um lado e uma para o outro, porque a força de atrito ela é inversa, né? A direção. Ao entrar em movimento, a força que o homem exerce diminui bem se comparada à necessária para colocar o caixote em movimento, que é o que Timísio tinha visto lá em 350 d.C., essa ideia, que após ela começar a se mover, facilitaria. Então nós guardamos na mente o seguinte: nesse caso, a componente paralela à força passa a exercer para manter o caixote se movendo, iguala-se em módulo à força de atrito dinâmico e mostra-se relativamente independente da velocidade do caixote. O que nós estamos tentando elaborar aqui? Nós estamos tentando elaborar o seguinte, que após ela entrar em movimento, ela vai essa força de atrito dinâmico, que é a nossa outra força, certo? Ela passa a ser constante. Então veja, estamos iniciando o movimento do caixote, tentando movimentá-lo, certo? Estamos colocando força ali. Ele não se moveu, nós temos atrito estático. Nós continuamos tentando empurrar e ele nós começamos a sentir que ele vai se deslocar. Nós ainda temos atrito estático, porque ele está travando a caixa ainda. Quando ele começar a se mover, nós teremos atrito dinâmico. Os próprios nomes já dizem a relação do que acontece. A partir daí, de um certo ponto, que é tudo calculável, digamos assim, o bloco nós vamos aplicar a mesma força. Veja só, nós não vamos mais aumentar, nós vamos manter a mesma força, e mesmo que nós aumentemos a força de atrito dinâmico ela é constante, certo? Então existe um ponto aí onde, digamos assim, onde nós conseguimos romper essa força de atrito estático máxima, que é de quando nós conseguimos mover o objeto em questão. Isso, claro, que tem a ver totalmente com o coeficiente de atrito entre as duas superfícies para ser mais ou menos difícil. Em relação ao atrito dinâmico, que surge da mesma ideia, ele surge só que da questão do movimento relativo entre as duas superfícies em si, certo? Obviamente, o atrito dinâmico também se opõe à fonte de deslizamento, que seria a força atuada, certo? A ideia é tentar impedir que se mova. A diferença é que se nós formos considerar empurrar essa caixa, veja, quando envolver a questão, por exemplo, de uma pessoa, certo? De um ser empurrando a caixa, os pés do homem que vai estar empurrando a caixa, ele também está atuando uma força de atrito, impedi-lo de ir com os pés para trás. Só que nesse caso, nos pés da pessoa, mesmo que ela esteja se impulsionando para frente, a força de atrito nos pés será uma força de atrito estática, porque está tentando impedir para impulsionar ele para frente. Mas veja, olha que interessante isso. Quando o homem, nós no caso, estaríamos empurrando uma caixa e essa caixa começar a se mover, ela sai de atrito estático para atrito dinâmico. Naturalmente, até o nome diz isso. Porém, como os pés do homem que estão sofrendo atrito no sentido oposto, que estão de atrito estático, eles permanecerão de atrito estático. Senão, os pés deles escorregariam para trás. Então, quando nós analisamos forças, essas mudanças de conceitos e tudo, elas vão estar sempre envolvendo. A questão toda é quando utilizarmos referenciais para isso. No caso, se ignorarmos o fato de ser um homem ali empurrando e colocarmos apenas uma força e trabalharmos apenas as forças relativo à caixa, nós teremos bem como essa ilustração, onde nós temos uma caixa em repouso com uma força não maior que igual à força de atrito. Após nós irmos aumentando essa força e termos um coeficiente de atrito estático, nós conseguimos passar desse valor,
certo? Conseguimos aumentar essa força de atrito maior do que a força, ela entrará em movimento, que passará a ter a força de atrito dinâmico. Por isso nós temos um valor de coeficiente, tanto estático quanto de atrito, diferente. Nós temos que guardar em mente que, quando a gente compara os dois módulos dos coeficientes, tanto o atrito cinético quanto o atrito estático, isso é importantíssimo entender para ter essa ideia dessa força máxima de atrito possível. Comparando esses dois coeficientes no contato entre superfícies sólidas, né, o coeficiente de atrito cinético será sempre menor, mas não necessariamente muito menor, que o coeficiente de atrito estático. E é importante ter ideia que sempre para essa relação de forças, né, quando a gente está trabalhando com forças de atrito, há sempre um parzinho de ação-reação, conforme nós vimos nas aulas anteriores. Se há uma força de atrito no caixote apontada para trás, há uma segunda força de atrito atuando na base que sustenta no solo. E essa força de reação, atuando na base, aponta para frente em sentido oposto à primeira. Então, agora entrando no último tópico da aula, vamos fazer uma pequena revisão, mas estruturada, para poder entendermos a análise do comportamento da força de atrito e da análise do comportamento da força de atrito representada num gráfico. Então pensamos assim, pegando essa visualização, separando em 4 etapas. Quando a força feita, aparece o bloco C ali, tá? E uma força sendo feita. Quando a força feita ela é igual a 0, não há força de atrito, ou seja, ninguém está puxando o bloco, ninguém está tocando em nada, não está sendo feito força nenhuma. Quando a força ela é menor do que a força de atrito máxima, que existe da caixa em relação ao solo, então a força de atrito é igual à força, e o corpo continua sem se mover, certo? Veja, até agora ainda não houve movimento, certo? Beleza. Na terceira etapa ali embaixo aparece se a força de atrito é igual a, olha só, é igual à força de atrito máxima. Novamente a força continua sendo igual. A diferença é que na figura anterior nós tínhamos a força de atrito igual ou menor, certo? E agora não, essa ela está literalmente igual, ela não é maior e também não é menor. Então o corpo entra na iminência do movimento. A gente só tem essa determinação, essa ideia, para que possa ser elaborado no fato de começar em movimento. Existe uma troca e essa troca é muito repentina. E como ela é muito repentina na ideia de entrar em movimento, é importante frisar esse ponto, porque nesse momento, onde ainda não começou o movimento, ela ainda é um atrito estático, certo? No momento onde a força ela supera o valor da força de atrito máximo, o corpo entra em movimento, e aí o atrito se torna dinâmico ou cinético. Bom, agora nós fazemos uma análise do comportamento no gráfico das forças de atrito, das duas forças, tá? É muito bacana olhar o gráfico, porque o gráfico nos dá uma ideia bem mais plausível do que é e de como funciona essa movimentação e da diferença que ele dá entre o atrito estático e o dinâmico. Veja, a partir do momento onde o bloco não se movimenta, nós temos um gráfico de força de atrito pela força imposta na caixa. Vamos utilizar como exemplo a caixa. Enquanto é exercida essa força, que ela está aumentando, acompanhando tanto a força de atrito quanto a força, conforme ele aumenta, ambas aumentam, né? Tu vai colocando, sem colocar força, nós não temos força de atrito. Tu vai aumentando a força, vai aumentando a força de atrito. Ela é oposta, certo? E veja que ela é idêntica à força colocada. No momento que tu está colocando força, o bloco permanece parado, o objeto, tá? Nesse caso, a caixa de madeira. Quando a força chegar a um ponto aqui onde está escrito iminência do movimento, veja que a força de atrito dinâmico, aqui aparece aqui primeiro pontilhado, paralelo à força, ela tem um pequeno trecho onde ela vai chegar na força de atrito máxima ali, onde ela é calculada, certo? Conforme aparece aqui em cima, força de atrito máxima igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Conforme nós falamos, a força normal seria a força peso, nesse caso aqui, tá bom? Que é a força normal é paralela à superfície onde ocorre o atrito. Nesse momento, nós temos que ainda não existe o movimento da caixa, portanto nós temos a força de atrito estático. Quando essa força de atrito máximo for superior
inferior à força aplicada, tem uma queda. Essa queda, embora ela pareça conforme como se fosse uma curva caindo, essa ideia de curva é porque embora depois o movimento que se dê pelo atrito dinâmico, ele vai permanecer o mesmo, veja, ele está paralelo à força aplicada, ele não acompanha mais, como por exemplo, a gente aumenta a força, vai aumentando, depois que a caixa já está se movendo e ela continua aumentando. Não é o que acontece. Depois que ela começa a se mover, toda a força aplicada, ela pode aumentar a velocidade da caixa, digamos assim, entrarmos em outros estudos, mas o coeficiente se manterá o mesmo, certo? Então, nós temos ela paralela. O grande ponto aqui é essa iminência do movimento. Existe uma pequena queda. Essa queda se dá porque existe uma troca de valores, no caso, natural, assim como estava crescendo a força de atrito, existe uma decaída até a força do movimento. E é importante mostrar isso porque é para a gente entender que não é simplesmente tu tá empurrando e ela simplesmente sai correndo, daí tu sai correndo a caixa com a mesma força. Não, é porque mesmo aumentando a força, aquele primeiro momento onde o bloco vai se mover, ele começa a se mover e existe um crescente no movimento. Esse crescente, por mais que se dê rápido, às vezes dependendo do coeficiente mais rápido ainda, ele não é instantâneo. E isso que é importante ter em mente também. Por isso que no gráfico aparece essa pequena curva, assim. Às vezes alguns gráficos nem colocam essa curva, mas é importante mostrar, porque por mais que às vezes seja imperceptível, ela existe. Embora a gente efetivamente não vá necessariamente calcular isso, é interessante ter ideia como ele funciona na prática, na ideia real de como acontece. Pelo mesmo motivo que a gente trata, como, por exemplo, que nós falamos sobre a área aparente ser diferente da área efetiva. Porque a área efetiva é o que realmente nos importa. Né? Mesmo que a gente não veja microscopicamente, a gente sabe que microscopicamente o que faz a diferença dos coeficientes, no caso, e no caso da força normal, vai ser os pontos de contato entre as duas superfícies, de verdade. Por isso que se tem essa definição da força de atrito do coeficiente de atrito dinâmica sempre ser menor, né, do que o coeficiente de atrito estático, porque o coeficiente de atrito dinâmico, quando ele entrar em ação, ele se tornará um valor constante, enquanto o coeficiente de atrito estático não. Ele vai até onde a força de atrito máxima conseguir suportar a força que está sendo aplicada na caixa, perdão. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Se tiverem alguma dúvida, não deixem de comentar no canal. E é só falar comigo. Será um prazer atendê-los. Obrigado e até mais.